Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, nossos amigos que nos acompanham mais essa sexta-feira em mais um programa podcast A Voz da Cidade, para debater os assuntos da cidade. Tudo bem, Lemão? Como é que passou a semana? Tudo ótimo. Fala, uma semana tranquila? Ótima, tranquila, tá, graças a Deus. Fala, Du, fala, amigos da Voz da Cidade. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Hoje, com a presença especial do nosso vereador, Félix Favaretto. Opa. E aí, Félix, como é que você tá? Essa semana, agora, sexta-feira, tá aqui, ó, 12/8. Pressão controlada, porque a semana foi bem complexa, viu, Lemão? Eu percebi. Mas assim, mais uma vez aí, agradecer aí o convite, né, pra gente estar aqui batendo papo, trocando ideias sobre a questão das coisas que acontecem no nosso município, elucidar algumas coisas, né? E hoje eu gostaria só de fazer, com licença, posso só dar um... Porque aqui... Você quer mexer na decoração? Eu quero. Vai então. Porque se ele aumentar um pouquinho mais, a gente consegue fazer um cabo de vassoura aí para ajudar na limpeza do município. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Ficou bom. Ficou propício. Mas 12/8 não é de todo mundo que tá 12/8, não. Tem algumas desreguladas aí, Lemão. Talvez algumas subam hoje. Vamos ver. Vamos lá. Lemão, vamos iniciar então nossos abraços aí, Lemão. Você é o nosso capitão dos abraços. Só isso hoje. Tranquilo. Herculano Quintanilha. Bora lá. O ex-vereador Elton Venâncio, que pediu um abraço pra mim lá na festa de São Benedito. Abração, Elton. A Kate Ferraz, o Tião Zappelloni, Nando Mariano, Paulo Marcato, Robson Paiva, Adriana Poiati, Assunta Adorno, Ana Paula Peripato, Adélcio Tomaiolo, Joyce Lopes, Francis Mara Silva, Gilberto de Oliveira, Marcelo Costa de Souza. Um abraço especial que na última terça-feira é meu menino. Não é mais menino, né? Tem 18 anos. Um abração pro meu menino. Muito bem, quero completar aqui uns abraços, Lemão. Vou mandar um abraço para Fernanda Moraes, que nos acompanha sempre, viu? Obrigado, Fernanda. Para dona Cida Mantovani, que também nos acompanha toda sexta-feira. E eu quero mandar um abraço especial hoje, mas já remetendo para o dia de amanhã, que amanhã é aniversário do nosso grande Tinzão. 68, né, Tinzão? Amanhã tem o aniversário do Tinzão. Um abraço aí, Tim, pra Cida, Lia, Mi, todo mundo aí da Morada do Sol. Amanhã nós vamos passar aí, viu, Tinzão? Vou te dar um abraço pessoalmente aí, velho. Deixa eu aproveitar. Tem algum abraço, Félix? Quer mandar algum abraço? Eu queria, Du. Bom, pra minha família, né, que sempre tá acompanhando aí, que sempre fortalece aí a nossa caminhada. E também pro pessoal que na última semana teve a festa de São Benedito. Sim. Então teve lá os colaboradores de todas as barracas. Eu não vou citar nomes até para não esquecer de ninguém. Mas assim, são voluntários que todas as festas, né, todos os eventos que acontecem no município, eles estão dispostos aí a trabalhar. E um outro abraço que eu queria mandar é lá pro Lar São Vicente de Paulo, para todos os colaboradores e também para a área administrativa lá, para Cidinha, para Humberto, para Fátima, que também estive lá conversando com eles essa semana e eles me receberam muito bem. Essas entidades são um show de bola descalvado, né? A gente tem que apoiar. Irmão, você citou um abraço para Kate Ferraz. Eu queria mandar um recado aqui para Kate Ferraz. Ela comentou no programa passado nosso se a gente iria comentar a questão de moradores de rua. Então, Kate, eu li lá, nós lemos seu comentário. O jornal Folha de Descalvado, acho que umas 3 semanas atrás, trouxe esse tema. Nós até solicitamos alguns comentários do pessoal do CREAS Assistência Social, mas eles preferiram não se manifestar até hoje. Mas eu queria dizer que já está, acho que a gente até publicou já a audiência pública para tratar desse tema, inclusive capitaneada pelo Félix aqui. Eu vou deixar o Félix comentar isso, mas é um tema que vem preocupando, tanto que ensejou aqui essa formatação da audiência pública, né, Félix? Eu acho que é um tema que vai gerar
muita discussão e, quiçá, uma solução possível para isso, né? É verdade. Há um mês atrás, né, nós solicitamos aí a abertura, né, fazer a realização dessa audiência pública na Câmara Municipal, que foi atendido pela presidente, né? E no próximo dia 19 de agosto, então, estará acontecendo a audiência pública na Câmara Municipal, às 19 horas. E vamos tratar justamente essa questão da questão dos moradores de rua, né? Então, é uma questão complexa, não é somente falar, tirá-los, não temos, nós não podemos tirar o direito de ir e vir das pessoas, então temos toda essa questão de complexidade, então chamamos todas as instituições, todos os órgãos que lidam, saúde, mobilidade urbana, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, entidades como, por exemplo, a Darev, o Conselho de Segurança do município, além dos vereadores e toda a população para participar desse debate, que é de fundamental importância, né? Que a gente entende que as soluções ela tem que ter muito diálogo, né? Para saber o que o município já faz, né? Bom senso, quais são os direitos desses moradores, quais são os deveres desses moradores, quais estão em situação de vulnerabilidade, situações que são dependentes químicos e qual ajuda ou qual auxílio que nós podemos trazer. E é lógico toda a questão da segurança, porque as pessoas elas não podem se sentir seguras, porque o direito de ir e vir deles também às vezes acaba diminuindo o direito de ir e vir de outras pessoas. Então, achar esse limite, né, Félix, o deles e do resto da sociedade que se incomoda às vezes com isso, é uma tarefa e tanto. Né? O direito de um termina onde começa do outro. Então a gente tem que achar esse linear e com discussão, com debate, e espero, né, que a gente consiga finalizar essa audiência pública com algumas ações complementares àquilo que o município já faz, o que os outros órgãos já fazem, para poder, né, trazer um conforto aí para todas as pessoas envolvidas nesse tema. Eu quis registrar porque a Kate fez esse comentário, e aí, Kate, a gente vai, lógico que nós vamos comentar esse tema, né, Félix, mas após a audiência acho que fica mais apropriado, até para a gente trazer informações novas aqui, mas a gente está de olho nisso sim, viu, Kate? Foi muito bom, bem lembrado esse tema por você nos comentários aí, tá então, bom? Só para reforçar, então, no dia 19 de agosto, às 19 horas, na Câmara Municipal, nós teremos essa audiência pública. Aí. Muito bem. Lemão, vamos ver nossos apoiadores antes de prosseguir? Bora lá. Vamos lá. Na Dapec Agropecuária, você encontra caminhas e acessórios para deixar seu pet com mais conforto e bem-estar. Rações para cães e gatos, do granel às rações especiais. Alimentação de qualidade para a saúde todos os dias. Tem também petiscos que eles amam. O sabor que agrada com carinho, que recompensa. E não pode faltar a proteção eficaz contra pulgas e carrapatos para pets de todos os portes. Aqui você também conta com farmácia veterinária completa, medicamentos, cuidados e prevenção para animais de pequeno e grande porte. Mais saúde, mais tranquilidade no campo e em casa. Rações e suplementos para animais de grande porte, garantindo nutrição, energia e desempenho para o seu rebanho. E tem mais! Entregas a domicílio. Peça fácil, receba rápido direto na sua casa ou propriedade. Dapec Agropecuária, amiga da agropecuária parceira do produtor. Vocês viram o pessoal da Dapec também, e também tem o nosso outro apoiador também, o Bull Muay Thai Team, o nosso amigo Bruno Zóia. Tem um vídeo também sobre isso. Um texto, Du? Tem. Ali, enquanto vocês acompanham o vídeo, eu vou passar umas informações aí, que lá no Bull Muay Thai Team, crianças a partir de 4 e 5 anos de idade e adultos aí de 60 anos praticando também esse condicionamento físico e lutas lá com o Bruno, né? O Bruno, para quem não sabe, ele e o Augusto, desde 2019 eles começaram a treinar essa modalidade, né? E é um esporte que eles consideram aqui que proporciona um bem-estar, melhora a física e cognitiva, ajuda no treinamento de vários tipos de comorbidades, inclusive, né? Diminui a diabetes, estresse, alivia tensões, uma série de benefícios para a saúde aí. E lá na academia, então, eles são 3 graduados preto lá, né? O próprio Bruno, o Augusto, né, o Gutinho, e o Alexandre Pereira, o Maguilinha. Então tem lá, Gutinho, Maguilinha e o Bruno Zóia como grau preto para fornecer as aulas para os frequentadores da Bull Muay Thai Team. Aproveita. Tá bom, vimos aí nossos apoiadores, um abraço aí para o Arlindinho, para o Bruno, o Rafael, o Bruno do Muay Thai, toda a equipe dele aí. Como último recado, eu
queria dizer que a comitiva Made in Roça Country representará Descalvado no São Carlos Rodeio Fest 2026. Essa turma aqui de Descalvado, né, a comitiva Made in Roça, foi confirmada como uma das atrações do São Carlos Rodeio Fest 2026. A apresentação será no dia 15 de agosto, lá na arena do evento, na cidade de São Carlos. A comitiva Made in Roça foi fundada em Descalvado, né, e vem se destacando em festivais, rodeios e eventos culturais, promovendo a dança country e valorizando a cultura sertaneja. A participação no São Carlos Rodeio Fest reforça o compromisso do grupo em representar o município com dedicação, talento e paixão. A comitiva convida todo mundo aí de Descalvado para prestigiar essa apresentação lá na arena do São Carlos Rodeio Fest, dia 15 de agosto de 2026, não amanhã, no próximo sábado. Um abraço aí a Guilherme e todo o pessoal que compõe aí nossa querida comitiva Made in Roça Country. Um abraço a todos. Irmão, quero lembrar aqui, o Jornal Folha de Descalvado circula neste sábado, dia 8, com as informações importantes da semana aqui. Que cena do cotidiano você vai pôr primeiro? A primeira foi que eu fiz lá no Recanto dos IPs 2, lá na calçada, no calçamento novo que foi feito lá. Tá. Aparece, eu mostrei não sei se vocês estão vendo na imagem agora, as calçadas todas cheias de folhas, um bueiro lá bem danificado. Mas o que mais chama atenção lá é a sujeira que está lá. O murinho dá pra ver que é novo, né? Sim. Mas a sujeira em volta do murinho tá complicada. Absurda. Aí, Félix, vai cair na suspensão do edital de novo, né? E eu não sei se deve contemplar a cidade toda, a varrição nesse edital que vier, mas você viu que situação que tá lá, né? Nós temos percebido muito bairro e muita reclamação de não existência de varredor mais. Será que está concentrado só no centro? Porque como a equipe está reduzida, né? E até nós fizemos um requerimento há algum tempo atrás com essa questão, porque já estava, né? Estava impugnado. E aí eles estão trabalhando com a equipe reduzida, porque não tem pessoas, né? Não tem colaboradores para fazer a cidade toda. Então eles têm uma equipe fixa no centro, né? A gente sabe que tem uma equipe fixa no centro e nos bairros estão fazendo um rodízio. Então, isso de acordo com o ofício que nós recebemos de resposta. Então, a cada 15 ou 20 dias, passar nos bairros. Então, estão intercalando alguns bairros. Aí, né, cada um que... Nessa época as folhas caem pra caramba, né? Que jeito, coitado. Então, não tem como. Então, e mais uma vez, né, aconteceu, teve um acórdão da última impugnação, aí foram, né, e agora refizeram o edital, ou não refizeram, tentaram passar o edital da forma que ele estava, e novamente houve essa impugnação. Ficamos tristes, né, porque várias pessoas vão ficar, né, várias casas e vários munícipes aí estão sem o serviço de essencial, de fundamental importância para o município. Aliás, deixa eu aproveitar, eu ia falar mais no fim, mas só para responder que veiculou no programa semanal aí o prefeito dizendo que aqui no podcast só se fala bobagem. Uma das bobagens que a gente faz aqui, Félix, é ler documento oficial da Prefeitura, da Câmara, do Tribunal de Contas, como foi o caso dessa nova suspensão, como foi o caso do relatório do Tribunal frente à educação, que foi matéria de capa do jornal. Então, as bobagens que saem nesse podcast aqui são as bobagens documentadas regularmente por esses órgãos, Prefeitura, Tribunal de Contas. Se vocês acham que isso é bobagem, nós só estamos reportando as bobagens aqui. Parem de fazer bobagem aí que a gente para de falar aqui. Justamente. E além das bobagens, essas fotos, essas evidências fotográficas aqui provam também bem mais que isso também, né? Mas eu interrompi. Vamos para a segunda? Tem mais uma. Vamos lá. A segunda é a rua do Antônio Luiz Fabiano, ali atrás do SERD. Sim. Já faz mais de 30 dias que não é tampado aqueles buracos. Estão umas crateras lá. E uma senhora me mandou uma mensagem se eu podia passar lá e tirar algumas fotos. Ela mora ali? Mora ali, bem pertinho. Tá meio esfarelando ali, né? Dá pra ver nas imagens. Nossa, tem uns buracos grandes ali. E esse ano parece que foi, né, complicado. Choveu pra caramba no inverno pra complicar um pouquinho mais, né? Mas a situação tá essa. Mas notícia que estão terminando o recap pelo centro.
Mas acho que essa fase não deve chegar nesses lugares aí, nem em alguns bairros, hein? Deve ficar meio por aqui. Acho que tem ideia de alguma fase, Félix? Foi divulgado? Eu lembro que na licitação tinha as ruas do centro, né? Já marcadas. O que aconteceu, eu acho que assim, ó, teve o recurso que veio, né? Do Alex Manente, que mandou, né? 990 mil. E depois teve uma complementação desse recurso do Baleia Rossi, de 500 mil reais. Então, eles conseguiram fazer mais algumas ruas, porque não aumentou o que estava previsto. Então, eles conseguiram fazer. Não sei se vai conseguir ter mais ruas contempladas, né? Eu acredito que o recurso, acho que já deu, eles conseguiram fazer aí, acho que as principais. Eu tinha uma pergunta. Você sabe se foi a empresa que tinha abandonado ou retornou, ou foi uma nova? Não sei te dizer, essa informação. Vamos saber, porque a outra parou porque está abrindo aditivo, pode pesquisar, mas eu não sei. Assim, né? Isso eu não sei te dizer. Entendi. Mas tá bom, mas pelo menos parece o mesmo maquinário. Mesmo, né? É. Mas aí, Lemon, acho que vai demorar um pouquinho para chegar. Talvez tampar eles para fazer um paliativo, né? Quem sabe, né? Tá bom. Mais alguma coisa antes da pauta, Lemão? Não, bora para a pauta. Então vamos lá. Bom, a pauta hoje aqui com a presença do Félix, é lógico que foi a fala do Félix e os temas importantes e polêmicos que não só trouxe a discussão, mas que rebateu algumas informações que eu classifico aqui como uma tentativa de um terrorismo de comunicação com a população impensado. Que a postura dos vereadores lá, olhando o LDO, estudando o LDO, com o direito de propor emenda, direito de questionar ou pedir esclarecimentos. Os caras vão lá falar que isso vai fazer o poupa-tempo embora de Descalvado. É o top do top pra mim, hein? Faltou, viu? Faltou um pedaço. Não, isso vindo de um chefe de gabinete e do próprio prefeito, que é um absurdo. Mas vamos comentar, vamos ver a fala. Vamos falar a fala do Félix aqui, porque aqui, de novo, a gente vai restabelecer algumas verdades aqui. Félix, você falou muito da saúde. Cara, e aí eu queria que você... O tamanho do pedido é uma coisa esclarecedora de vez. Eu acho que... Eu comentei que brinquei com você na chegada aqui. Tá antecipando a audiência pública, hein? Mas eu achei muito legal porque ficou pouca coisa fora. Porque na verdade, assim, qual que é a ideia, né, Du? Porque acho que, assim, como eu falei na sessão, acho que todos os vereadores, praticamente todos os dias, têm algo relacionado à saúde. Sim. Que está sendo, que é solicitado. Ou por falta, ou porque um exame que não sai, ou é um atendimento que demorou, transporte. Ou a falta de atendimento, é o transporte, ou é o pronto-socorro lotado. Ou é um paciente que esqueceram o paciente e depois teve que pegar o carro aqui e levar para fazer a consulta. Então, assim, todos nós recebemos diariamente algum tipo de demanda da população. E aí, a gente vê que o discurso qual que é? Nós estamos vendo, nós estamos tentando melhorar, nós temos a reunião com o pessoal daqui ou dali, da Santa Casa, com reunião de equipe, reunião diversas. Mas só que a gente não ataca, a gente só está tratando o efeito e não a causa do problema. Galinha. Né? Então, para a gente poder direcionar, né, para tentar buscar uma solução para o problema, nós temos que entender o que realmente está acontecendo. Então, nada mais justo do que se fazer um diagnóstico em relação a essas situações. Quanto de consultas nós temos aí, demanda reprimida de consultas? Né? Quantas cirurgias eletivas aí nós temos paradas, né, ou aguardando para a realização? Quanto que vai custar tudo isso para a gente poder zerar tanto a parte de consultas e tanto a parte de cirurgias? Então, fazer um diagnóstico completo da saúde para você poder direcionar ações. É lógico, né? Não vai acontecer do dia para a noite, mas pelo menos você tem um mapa do que as coisas estão acontecendo. E sem esse mapa e sem dar publicidade para isso, porque não adianta eu solicitar, sim, deixar guardar na minha gaveta e deixar as coisas acontecerem, né? E só para você ter uma ideia, quanto de recurso nós estávamos comentando antes da sessão, né, conversando com o Argil Rischini, né, com outros vereadores lá, só de emenda federal, né, foi empenhado esse ano mais de 6 milhões de reais. Né? Dos quais já foram pagas, foram para a conta da prefeitura 4 milhões, acho que perto de 4 milhões e 300. 95% desses 4 milhões e 300 que foram pagos são para a saúde, ou seja, em torno de 3 milhões e 800, alguma coisa nesse sentido. Então, desse recurso veio para a saúde, mas
Quem está no dia a dia, quem está lá no pronto-socorro, quem que está aguardando, não percebe. Então, a gente não... Assim, não que não estejam aplicando o recurso no setor, mas a gente não consegue enxergar. Então, nós precisamos entender o que acontece. Por que pedir os contratos também, né, com todas as clínicas e com todos os convênios que possuem, para a gente poder analisar para onde que está indo todo esse recurso. Porque, assim, obrigatoriamente, o município ele precisa repassar 15% do seu orçamento para a saúde. Isso é obrigatório. Nós estamos quase 25%, 28%, acho que quase... Estava quase 30-30, educação e saúde. Entendeu? A educação estava com 30%. E... Ontem eu vi que saiu alguns projetos na liberação de 800 mil, 600 mil, 500 mil, 700 mil fundos municipal de saúde. Isso também é para foi parte só a parte daquelas emendas. Então foram 2 milhões e 600 aprovados ontem, mas na semana anterior nós já tínhamos aprovados mais 1 milhão e 200. Então, assim, são recursos que estão chegando, então não podemos falar que é falta de recurso, né? Os recursos estão chegando para a pasta de saúde, até porque ela é mais rápida para sair por conta da prioridade e tudo mais, mas aí a gente precisa entender. Então, esse requerimento que eu fiz é justamente pegar esse diagnóstico, falar assim, a nossa situação é essa. O valor para nós zerarmos as filas, para acontecer as cirurgias, zerar filas de exames, é esse. E agora, para onde que nós vamos buscar? Quanto que isso custa no orçamento? Quanto que está dentro do orçamento? O nosso orçamento comporta? Se não comporta, o que nós vamos fazer? Porque senão não adianta, a gente vai ficar sempre aí. As pessoas solicitando, nós verificando, sabendo que vai estar caindo dinheiro na conta e a pessoa não vai estar satisfeita. Eu quero dizer uma coisa, que o Félix fez essa solicitação de tribuna, e algumas pessoas falam, nossa, quanta coisa, não sei, mas olha, para quem faz orçamento, tem que ter todos esses dados que você pediu. Quanto é a fila de consulta, a fila de exame e tal. Para eu fazer o orçamento, eu tenho que ter essa ideia. Então, embora seja um pedido extenso, mas são dados que têm que estar disponíveis no dia a dia. Claro. Senão você não monta um orçamento. Claro. Ou você está, ou nós estamos... Meu medo é que nós estamos vivendo na época ainda do copa e cola. Esse orçamento, velho, eu não sei. Mas isso aqui tem que saber. Isso vai mostrar pra gente. Tem que saber. E aí, não cabe no orçamento. Como é que é? A gente fala, irmão. Aí é que você vê a prioridade da gestão. Então, se não vai caber aqui no orçamento, Félix, tem que tirar de outro lugar, porque pessoa doente não espera. Dá para esperar? Você está com risco, exame. Tem exame mais complicado que está sendo marcado para 6 meses, ou não está? Isso não dá. Tem parte ortopédica lá que é mais de 4, 5 anos esperando. Isso. E eu acho que... Aparelho auditivo. Eu acho que depois... Tem gente que faleceu, desculpa só te cortar, tem gente que faleceu e não recebeu o aparelho auditivo, que estava na fila de espera. Sim. É importante também saber, isso vai abranger como que os pocinhos estão trabalhando conforme consultas, tudo isso que por que está sobrecarregando tanto assim o pronto-socorro. Isso é importante saber mesmo. Justamente. Eu acho que você antecipa uma grande parte que para ser discutido na Assembleia, porque a notícia que eu tive da Vanice conversando com ela que passaram essa audiência pública dos moradores de ruas na frente, mas ela ainda tem a intenção de fazer a da saúde em seguida lá. Eu acho que isso é outro tema. É de fundamental importância. Sensível demais. E como você disse, que acabam estourando em vereadores, de cobrança de vereadores sempre. Então, de novo, hein? Para quem acha que o Félix está atrapalhando fazendo essas solicitações, saibam que ele está querendo buscar uma solução conjunta de recurso ou de infraestrutura que seja necessária para resolver o problema de saúde. Então, por favor, as narrativas construídas respondam que isso é para o bem do município. Pode não ser para o bem de todo mundo, mas a gente trabalha para o município, que eu estou falando dos vereadores aqui. Isso ajuda até na administração da própria pessoa que está acima ali agora, pô. Então, aproveita e bate palma para essa solicitação do Félix e responde rápido, que pode ajudar na solução.
Félix, vamos mais alguma coisa da saúde? Não, Você saúde, queira comentar? acho que agora precisa ter o diagnóstico, né, em mãos, para nós podermos direcionar e depois poder fazer toda essa parte aí de busca de soluções para diminuir essa questão melhorar a qualidade do atendimento. Eu falo isso porque algumas coisas que deixaram ou não estão sendo feitas era ponto central de programa de governo. Ponto central de programa de governo. E estamos esperando até hoje. Então está na hora, vamos chegar na metade do mandato, né? Não podemos deixar mais passar, podemos postergar a solução dessas situações aí, dessas demandas. Sem dúvida nenhuma. Félix, o segundo tema aqui, eu queria que você comentasse essa publicação da fiscalização que vocês fizeram lá do depósito de entulho na represa Rosária, o risco disso e por que a gente não deve fechar os olhos para isso. Na verdade é assim, porque como você está fazendo manutenção constante aqui nas ruas, né? A gente agora está recapeando algumas ruas, aí surge uma demanda de um cano que estourou, você tem que ir lá fazer a abertura, fazer a retirada da parte asfáltica e ir lá, e sobra resíduo, né? Toda manutenção tem algum resíduo. Então o problema é a disposição desse resíduo, porque se a gente olhar, a massa asfáltica ela contém compostos ali de derivado de petróleo. Então você tem hidrocarbonetos, né? Você tem outras substâncias químicas ali que são cumulativas. Elas acabam acumulando no organismo e aí você pode desenvolver um câncer, você pode ter várias complicações de saúde em função desses elementos. Então, quando nós recebemos a demanda, né, que ainda foi até o Coronel Mussolini recebeu a demanda, e nós, como, né, fazemos parte da Comissão de Meio Ambiente, Comissão Permanente de Meio Ambiente, nós fomos averiguar onde que estava sendo disposto esses materiais. E aí falaram que estavam sendo dispostos na parte acima da represa Rosário. E nós fomos lá. Então aí depois circulou o vídeo, né, que nós fizemos no momento. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o material, revolvendo isso com terra e vai compactando. Então aí você tem dois problemas, né? O primeiro é quando você coloca esses elementos químicos e ali é uma área de manancial, é a área de abastecimento público, a água que tá ali vai para tratamento e isso é distribuído para uma parte da cidade, uma grande parte da cidade. Então quando você faz isso daí, choveu, você tem o solo exposto. E o que chove, e ali tem uma declividade acentuada. Então o que chove vai carrear para dentro da represa. Então você está colocando elementos químicos que acabam indo para a represa, que isso vai para o tratamento. Você pode colocar produto químico que for, que isso não vai tirar de lá. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Isso não sai. Alguns elementos não são vai sair dali. Né? Então é diferente de você tratar micro-organismo, biológico, tirar a parte sólida da água, né? Que é areia e tal, e outros elementos. Esses daí você não sabe, porque eles são persistentes. Então não é qualquer tratamento que você consegue. E até porque depois ela não se torna mais água potável, uma vez que você contaminou. Não estou dizendo que a água está contaminada, né? Que fique bem claro. A disposição é um risco. É um risco. Então você traz o risco. Então esse é o primeiro. Então você pode estar colocando em risco a potabilidade da água que está abastecendo a cidade. Esse é o primeiro. O segundo é a questão da compactação do solo. Porque o que acontece? Quando você tem um solo nu, solo exposto, quando chove, a velocidade da água por conta da declividade, ele acaba carregando todo o sedimento para dentro da represa. Então, areia, o que tiver, né, com chuva, tal. Então você pode ter processo de erosão, você pode ter carregar sedimento para dentro da represa, assorear um local de abastecimento. Então você tem esses dois problemas lá. Então não é o melhor, foi o que eu falei também em tribuna. Não é o problema do que está sendo feito. Você pode expor? Você pode, um local adequado, compactado, que não tenha uma declividade. Que nem nas rodovias, o que a gente faz? E nas rodovias você vê os bota fora, né? Então tem uma área específica cercada para justamente, e isso é licenciado, tá? E não
não é qualquer área. Esses escolhida, bota né? fora, eles têm que passar por um processo de licenciamento. Que é a raspa, né? Que Aquela que raspa. o pessoal vem buscar. Isso. Eu vi ali em São Carlos uma lona fechada ali, isso né? aí. Logo depois do viaduto. ali. Porque você não pode colocar isso em qualquer lugar, justamente porque se chover, isso aí vai carregar, e aí você pode contaminar nascente, né? E ali a nascente é tão próxima. Até uma pessoa, quando viu o vídeo, me mandou, falou assim, Félix, eu caminho naquela área ali desde criança. Então eu conheço aquela nascente desde criança. E hoje tem falta de manutenção, né? Por quê? Porque nós fomos retirando a vegetação que tinha em volta e acabou levando justamente esse sedimento, que é um fundo de vale, né? A gente fala que na topografia que são esses fundos de vale, que é onde que tudo vai parar lá. Vai parar lá. Então, se não tem manutenção, esses dois problemas, tem que ser investigado, né? Tem que ser verificado a questão constante da potabilidade da água, para ver se não tem nenhum elemento que está sendo levado por conta disso. Nós estamos num período de seca, mas daqui a pouco, né, começam as chuvas e pode trazer algum tipo de problema. E essa questão da compactação. Então, ali tem uma área que já foi reflorestada, teve um termo de ajuste de conduta, que teve um reflorestamento ali no passado. Você tem no entorno das represas, você tem uma área de vegetação, que é a área de preservação permanente, que você não pode mexer, mas entre essas duas áreas você tem um material disposto que pode levar à contaminação da água que abastece o município. Ali uma área bem grande ocupou ali já. É amplo. Bem grande ali, né? Alta, parece que o Cine falou que tinha 3 metros já. Isso, é um barranco, porque acho que é coisa de tempos, né? A gente foi lá por conta de uma das manutenções que foram feitas. Mas você vai lá, você vê que tem material. Não é só asfalto, né? Eu vi no vídeo bloquete, cano, tem tudo e tudo. Né? É tipo, sabe quando você... Vai tudo. Quando você vai receber a visita, você fala assim, você tem que arrumar rápido, e você vai jogando tudo pro fundo de casa e depois eu dou um jeito e vou arrumando. Então ficou meio que permanente. Mas ali o jeito que estão compactando, que eu vi na imagem, não... Entendeu? Não é para arrumar depois, não. Então... Tem calçado. E aí depois, e isso pode trazer, aí vira... Porque o órgão ambiental do Estado de São Paulo, ele tem um trabalho de áreas contaminadas. Então, assim, há tempos atrás, há uns 15 anos atrás, começou esse trabalho de verificação de contaminação de lençol, né, de solo, para os postos de combustíveis. Então, muitos postos foram fechados por conta dessa questão, porque não tinha, eram tanques enterrados, aí colocava tanque inadequado. O tema é praticamente o mesmo, que são todos derivados de petróleo. Então, se você vai compactando, dali a pouco vai aparecer uma contaminação e você não vai saber onde que é. Por quê? Você jogou terra, você compactou, virou uma estrada e você não vai saber de onde que é a fonte. Aí você vai ter que fazer. E gasta-se muito dinheiro para fazer remediação desses solos contaminados. Gasta-se muito dinheiro, não é barato para fazer. Tanto é que muitos postos de combustíveis fecharam porque não tinha como remediar. Não compensava fazer. Então, o risco que se corre para fazer um serviço desse é muito grande. Então, você tem áreas. O município, gente, tem quase 750 quilômetros quadrados de área. Não é possível que você não tenha um local específico que você possa destinar esses resíduos de manutenção. Eu selecionei 2 perguntas. Essa era uma. Assim, qual é a dificuldade para fazer isso certo? Essa é a primeira. Outra. Não é um motorista de caminhão que decidiu jogar esse negócio lá. Não, com certeza não. Quem que autoriza isso? Quem que olha isso? Quem que fala vai e põe lá? Quem que é esse iluminado? O gestor da pasta, né? Não é possível, né? Nossa, agora tem um nome bonito, é o ordenador de despesa. Mas não é possível ninguém saber disso, até chegar ao ponto de alguém ter que fazer denunciar para que vocês possam ir lá. E outra, a gente tem aqui uma empresa que recicla em tudo, pelo menos os entulhos são recicláveis em Descalvado hoje. A gente tem a empresa aí que faz isso. O asfalto não, destinação correta, mas o resto dava para ter, tinha onde colocar, né? Tinha onde colocar. Hoje você tem muitas empresas especializadas para fazer. E assim, se elas não quero gastar com a empresa, mas você pode ir lá que eles vão te indicar o melhor local para fazer. Pelo menos nós não temos uma área de transbordo de lixo domiciliar,
né, de resíduo domiciliar, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, só que você vai ter para entulho de construção civil, você vai ter para essas manutenções de avenidas, ruas e tudo mais, e depois dali você vai mandar para o local adequado para fazer reciclagem, para fazer, ou para hoje tem o termo certo, quando não tem mais utilização, que é rejeito, vai virar rejeito, aí você vai colocar num aterro licenciado, adequado e específico para esse tipo de resíduo. Que são as classes 1, 2, 3, isso mesmo. Hospitalar. É isso aí. Que nem oficina mecânica. Tem as especificações. Você não pode hoje jogar, tem que ter um tanque certo, um local para você tirar o óleo. Mais um tema desse, né? A gente começa a ver que. Eu comentei contigo, irmão. O município não é feito muito meio ambiente, pelo jeito, né? Nós estamos com vários problemas, né? Política ambiental municipal, ela. Que não é. Embora alguns não sejam gerados agora, mas o tratamento disso precisa ser rápido, né? A política ambiental municipal, ela vem sendo, né, ou deixando de ser tratada como prioridade. Esse é um fato, porque todo programa que a gente, né, vem, até porque nós somos da área, a gente está falando sobre alguma coisa específica. Nós já falamos de esgoto, nós já falamos de água, agora nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de lixo domiciliar, né? Você falou da redução de investimento na área. E o investimento que era para ser priorizado nessas áreas, que queira ou não queira, amanhã ou depois, teve uma retração, né? Teve uma diminuição em relação aos investimentos na questão ambiental. Então, política ambiental hoje, né, ou política de sustentabilidade no município, ela praticamente não... Será que é isso que é olhar para o futuro, irmão? Deve ser, né? Tem um negócio também importante que eu me lembrei aqui agora. Tinha a construção daquele prédio de 700 e poucos mil num prédio, sendo que a outra... vai ver que é aquele aterro. Sendo que a outras prioridades não vai ser lá? Lemão, foi até bom você tocar nesse assunto, porque nós vereadores, né, temos as emendas que nós podemos fazer na LDO. Uma das emendas que eu fiz foi essa daí, né, porque não é prioridade, né, na nossa visão, se fazer um prédio sustentável. Não que não seja importante, mas nesse momento... Para essa finalidade agora. Né, nesse momento a gente não... Então eu pedi, né, para fazer uma emenda, agora vai lá para o executivo para eles analisarem, para que esse valor do prédio seja investido na parte de saneamento, né, tratamento de água, né, coleta, tratamento de esgoto. Nada mais justo. E também, se eles acharem por bem, na parte de limpeza pública, que também entra a questão do meio ambiente. Então, essa foi uma das. Eu fiz duas, né? Eu fiz da troca do telhado lá da escola do Morumbi, que infelizmente passou da hora, não tem mais condições. Então, foram essas duas emendas, porque a gente também é limitado na hora de se fazer as emendas. Mas uma delas foi justamente em relação a essa questão dos 704 mil reais para a construção do prédio. Essa não é nem para ter discussão, né? Pelo amor de Deus. Isso já é prioridade, né? Tá louco. Parabéns, gostei de ver. Vamos para o terceiro tema? Bora. E aí, já que você já citou em emenda de LDO, vamos falar da LDO e o tema que chamou a atenção agora, que é a parte de gestão de gabinete que você explanou lá na tribuna. E agora, Félix, como lá foi rápido e eu acho que mais gente gostaria de entender, aquele detalhamento de valores que você colocou. E o importante para a população entender, para a gente... vamos falar mais bobagem aqui. Não, vou falar mais uma bobagem aqui. Uma bobagem escrita. Diferença daqueles 515 com o resto que está direcionado para os órgãos e para o poupa-tempo lá. Nessa daqui por que chamou a atenção? Pode? Posso até trazer um pouquinho mais próximo. Põe perto de você aí. Pena que tem um só, podia ter dois hoje aqui nesse programa, né? O Du, é assim, quando a gente fala de você verificar, né, justamente essa questão orçamentária, porque você tá olhando o futuro do município, né? Onde vai ser empregados os recursos para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, quando nós trouxemos essa questão que nos chamou a atenção, quando olhando, né, estudando a LDO, olhando onde que iam ser aplicados os recursos, nós deparamos lá na questão do programa, olha o nome do programa, Alemão, Novas Conquistas. Tá? É o nome do programa.
estão lá na gestão de gabinete. E nesse programa Novas Conquistas, nós verificamos... É verdade, é sério isso? É sério. O nome do programa que está no plano plurianual chama-se Novas Conquistas. Então, nesse programa Novas Conquistas, então lá estava separado a questão do recursos humanos, que é o pagamento, né, dos funcionários da pasta, do gabinete, onde que, né, estão alocados o pessoal da gestão de gabinete, a questão da alimentação, do vale alimentação, e aí o programa específico que era o atendimento ao público, né, atendimento à população. E lá estava lá 33 mil pessoas, 33 mil atendimentos para uma verba de 515 mil para 2027. 2026, 490, 2027, 515. E 2026 já até ultrapassou esse valor, que já fizeram algumas atualizações. Até abril está atualizado, se eu não me engano, está em 520 alguma coisa. Né? Preciso pegar o número certo, mas está em mais de 500 mil reais nessa parte de gestão. Então, essa aqui era uma situação específica de gestão de gabinete. O que nos chamou a atenção? Que ela não detalha o que é o programa Novas Conquistas. Você não sabe se é... Eu anotei aqui, como é que você vai olhar? Falta esclarecimento, falta detalhamento daquele valor para onde vai. Isso. Nesse caso... E no programa ele tem objetivos e justificativas. E não fica claro, ele é muito genérico. Até já comentei isso no passado. Você botou em tribuna, né? Isso. Pra gente ver. Bom, gestão de gabinete, meio milhão de reais para a gestão de gabinete 2027. Aí, eu vou chamá-lo de senhor, o homem, O senhor dos o todo-poderoso lá. Ele vai num programa semanal aí de comunicação, e ele fala que os vereadores subiram na tribuna e estão querendo... Os 4 vereadores, tá? Até os 4, né? Então, eu não vi a quantidade, mas chegou até nós que os vereadores, uma parte dos vereadores, eles estão querendo tirar o poupa-tempo de Descalvado. Até porque enalteceu o poupa-tempo, só que ele não falou que o poupa-tempo não foi nessa gestão, né? Tudo que acontece de errado no município são gestões passadas, não é isso? Sim. São gestões passadas. A velha política. O poupa-tempo ele não falou que era da gestão passada, que veio para Descalvado, que é um programa do governo do estado e tal. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, esses vereadores, eles estavam querendo tirar verba e querendo que o poupa-tempo saísse daqui de Descalvado. E aí ele elencou alguns serviços do poupa-tempo, e aí falou, mas esse valor é para determinado tipo de serviço. Então ele falou da junta militar, tem o PAT, né, Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PROCON, Banco do Povo lá do Sebrae, a parte do fundo dos idosos, que os idosos também tem uma parte. Aí eu queria falar e esclarecer para as pessoas que assim, o poupa-tempo ele não vai sair de Descalvado, até porque todos esses serviços eles já aconteciam até mesmo antes do poupa-tempo estar aqui em Descalvado. Acho que é o primeiro esclarecimento. O segundo, para cada item de serviço que esse cidadão falou lá no meio de comunicação, lá no outro programa, eles já têm uma verba específica para cada um deles. E aqui eu queria detalhar, se você me permite. Claro. Então, nós falamos, gestão de gabinete, são 515 mil reais no ano de 2027. Junta militar, 25 mil reais. Tem os quebrados aqui, mas eu vou... Lembrando que esse valor não condiz com os 515 mil. Tá fora. 515 mil só para a gestão do gabinete. Esses outros valores que você vai falar, e cada um já recebe eles esse constam valor. Na LDO independente do 515. O programa Novas Conquistas, gestão de gabinete. Os outros são programas específicos. Então, só a junta militar, 25 mil, e tem a unidade de medida são atendimentos, tá? Nós estamos falando para atendimento. Junta militar, 25 mil. Posto de atendimento ao trabalhador, aproximadamente 18 mil reais. PROCON, aproximadamente 22 mil reais. Banco do Povo Sebrae, 103 mil reais.
comunicação social, que também está vinculado ao gabinete. Aproximadamente 207 mil reais no ano, tá? Eu acho que vocês entram aqui nessa comunicação social, né? Folha de Escalvado recebe recursos daí. Recebe? Das Comunicação social. Publicações do jornal. Aliás, no programa que vem a gente vai divulgar quanto foi esse gasto anual. Aí tem 2 programas, que é o do Conselho Tutelar do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que são prioritários, eles têm a verba específica. O Conselho Tutelar, 68 mil reais, o Fundo da Criança e do Adolescente, 65 mil reais, e foi falar que também tinha a questão dos idosos, que os idosos não poderiam ir lá, iam ficar desamparados. Os idosos, que também está vinculado ao gabinete, eles já possuem o fundo específico, e no fundo tem uma verba de 164 mil reais, que são para todas as atividades relacionadas às pessoas idosas, que mantém lá o CCI, né? Todas as atividades que tem lá no CCI, e outras atividades que possivelmente, porque também tem o repasse, algumas empresas privadas fazem o repasse que cai nesse fundo aqui. Então, não tem como tirar o poupa-tempo, e outra, não tem nada a ver com o valor que deixou para a gestão de gabinete, que não consegue se explicar o programa, o que é esse programa Novas Conquistas, né? E volto a falar. E ainda, então, totalizando isso daqui, aproximadamente 1.200.000 reais. Se nós colocarmos todos os programas, né? E se nós colocarmos ainda a questão de pagamento de folha e do vale alimentação, isso vai para 3.600.000 reais. Tá? Então, esses 515 mil que está pedindo, nós não sabemos para que é. Nós não sabemos, não tem detalhamento disso daí. Você pediu esclarecimento. Eu lembro na tribuna, você pediu. E aí, o que nós fizemos? Só para arrematar, se couber, eu sei que se couber uma emenda, eventualmente nesses 515, pessoal, não fica assustado que não vai acabar o poupa-tempo por causa disso, mas você está aguardando esclarecimentos para saber isso. Se mexe, se não mexe. Porque aí, como nós não sabíamos, né, ficou muito genérico, então nós fizemos uma solicitação depois da audiência pública, né, então, para detalhamentos, não só desse programa, que tem outros programas na LDO, né, que a gente ficou em dúvida do que era, do que não era, mas esse aqui chamou muita atenção. E teve o prazo para fazer as emendas dos vereadores, só que ainda isso aí vai passar pela comissão de orçamento. Então, lá nós podemos ainda fazer alguma solicitação em função disso. Mas nós não pedimos emenda. Também falou que os vereadores pediu para tirar dinheiro do gabinete. Não, nós não fizemos a solicitação. A única coisa que nós fizemos, por ofício, para que nos esclareça qual que é o objetivo desse programa e qual que é a justificativa de ter essa verba de R$500 mil para a gestão de gabinete, sendo que todos os programas, como foi falado, que está lá no Poupa Tempo, eles já têm uma verba específica para cada um deles. Então, né, eu poderia ter falado, tem tanta coisa que poderia estar falando, as coisas que às vezes estão acontecendo na cidade aí, né? Não teve aí, foi feito um vídeo aí da questão do asfalto, né? Agora parece que estão asfaltando lá onde que vão ser construídas as casinhas. Tem tanta coisa que ele pode falar, ele quer inferir no trabalho dos vereadores. Está querendo fazer interferência. Os poderes... Não é só interferência, é jogar a população contra vocês, né? Não, tem duas coisas. Quando você não quer ser transparente, você precisa saber o que você está querendo esconder. Por que não fala por onde vai 515 mil? Fácil. Mas isso tenho certeza que eu tenho que te convencer que 515 mil é necessário para minha pasta. Ok. Pronto. Acabou aí. Então, isso agora, essa assim, questão os de... Os velhinhos vão ter que ter RG lá em Porto Ferreira. Pelo amor de Deus, vai. Verdade. Não, isso aí... Fala absurdo. Vocês nunca mais vão ter RG em Escalvado. Pode ser que aconteça, mas por vontade do executivo, não por falta de recurso. E aí a gente fala da independência dos poderes e a harmonia deles, né? Então, isso aqui é total tentar interferir, tentar jogar as pessoas contra determinados vereadores, e é lógico, né? Quebrar essa harmonia para que as coisas aconteçam sem que a população tenha conhecimento. Né? Então, isso é preocupante.
É assim, porque crítica vai ter. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Faz parte. Um acha que tá bom, outro acha que tá mais ou menos, outro acha que tá ruim. Até aí não tem problema nenhum. Agora, você querer esconder, né, ou não querer detalhar a forma como você aplica o recurso, que é meu, que é seu, que é do Lemão, que é das pessoas que investem e que pagam seus impostos, aí não dá. Aí não tem como passar. Aí Félix, até porque não está sobrando recurso. Embora seja um belo orçamento de 230 milhões, eu acho que é um belo orçamento, vou voltar a falar assim, alguns iluminados falavam que os prefeitos anteriores tinham que ir na bunda da cadeira porque eles cavaram uma Suíça. Se era a Suíça lá atrás, imagina hoje. E aí você tem esse problema. Eu vou falar de novo orçamento. 230 é um orçamento que dá para trabalhar legal, sim, dá para definir prioridade. Acabamos de falar o recurso destinado para a saúde, mas que não reflete em melhorias, vamos dizer assim, que a população não percebe isso. Então, quando você questiona um negócio desse, vai baixar ruim? Que você questiona não, que você pede um esclarecimento. Porque aqui, ó, a diferença. A situação foi somente para detalhar o que está sendo, o que está acontecendo. Mas você falou um negócio desse, olha a diferença. Na questão do prédio sustentável lá, você já fez a emenda. Sim. Você identificou que aquilo era uma bobagem e vão pôr onde precisa. Dizer, essa aqui você não identificou, não teve emenda ainda. Então, é só esclarecer o vereador. Até porque temos tantas prioridades, nós voltamos a falar de segurança pública, né? Nos últimos dias, tivemos aí no último final de semana mais uma propriedade que teve, né? Teve o furto e fazendo contas, né? Você começa a fazer as contas, ó, quanto que ficaria para você ter uma guarda municipal, quanto que ficaria o aumento do valor da atividade delegada, que não foi, né? Foi solicitado, mas não foi contemplado. Então você tem assim, se você direcionar 2,5% do orçamento, você consegue fazer a manutenção de uma guarda municipal, por exemplo. Talvez você pegar esse número aí, 2,5%, a gente está falando de 5 bilhões e alguma coisa. É um belo de um recurso, né? E que assim, que você vai ter que... Você vai ter o limite prudencial, afetando, acabou. Né? Ou então você investe na atividade delegada. Sim. Mas você tem como, né, priorizar isso daí, isso que eu quero dizer. Prioridades. Hoje nós temos aí, porque assim, você vai até a secretaria, né, de questão, no caso aqui, Secretaria de Segurança Pública. Vai pedir aumento de efetivo. Não vai aumentar efetivo. Não. Vamos pedir para fazer algumas atividades conjuntas, Polícia Civil, Polícia Militar. Vai acontecer algumas. Durante o ano, o quê? 1, 2, 3 no máximo? E depois? Não vai resolver o problema. E as pessoas estão lá, né, com medo. Tem gente que estava morando na área rural, voltou para a cidade porque não tem condições de ficar. Então, assim, é priorizar. E a gente precisa entender, se de amanhã ou depois eu precisar colocar recurso em segurança, colocar em meio ambiente, colocar na saúde, que a gente já falou, da onde que eu vou tirar? Então nós temos que entender justamente essa questão do orçamento para poder direcionar. Se não, fica só na conversa. A gente vai, conversa, as reuniões que você sempre comenta, né? Aquelas reuniões... Não acho que não sai para lugar nenhum. Que você... Ninguém sai com tarefa. Então, não compensa. Então, o nosso pedido foi justamente para fazer esse detalhamento e agora estamos aguardando. Mas você consegue fazer emenda ainda depois desse esclarecimento ou não? Só vai para a lua? No Orçamento e Finanças, né? Que nós temos na Comissão de Orçamento e Finanças, ainda a gente consegue. Isso, pela comissão. Entendi. Pela comissão, a gente ainda consegue. Entendi. Bom, menos mal. Porque tinha um prazo até segunda. Isso. Né? Semana passada para fazer. O prazo já se esgotou, né? Para fazer as emendas vias normais de vereadores. Agora as comissões ainda permanecem. Isso. Entendi. Agora estamos aguardando aí as respostas, né? Isso é uma boa a gente acompanhar, hein? Porque eu acho que isso é importante. Deve ser muito importante para eles, para fazer o carnaval que eles fizeram e essa cortina de fumaça, esse terrorismo com a população em cima do poupa-tempo, porque você pediu um esclarecimento de um recurso. Então, né? A reação do cara é muito explosiva para estar tudo em ordem, entendeu o que eu quero dizer? Não, por isso que eu falo. Pô. E depois de estardalhaço todo, tem que mostrar aqui onde quer esse dinheiro mesmo agora, pô.
Bom, e mais preocupado ainda que era 490, estouraram. O ano passado era 490, se eu não me engano, acho que está em 520 mil já em 2026. Não adianta. E aí, bom, é lógico, pode ter entrado. Mas eu sei, isso aí, mas o orçamento passado era do Becão, né? O Becão não pôs todo o dinheiro que precisava no gabinete. Com certeza. Faltava alguma coisa. Certeza. Mas tá bom. Faltou café. Bom, eu acho que, voltando a reforçar que a gente vem falando, a atuação, né, de vocês na Câmara, a Câmara como um todo até, eu acho que está muito diferente do que a gente vinha observando na questão de qualidade de análise do que acontece lá. E é por isso que esse pessoal às vezes enrosca, desespera, ataca e não consegue esclarecer o que está no papel. E aí faz a gente falar bobagem aqui, porque a gente lê um papel oficial que vem de algum lugar aí, né? Então, a gente vai continuar falando bobagem aqui, porque a gente continua lendo bobagem. Na verdade, acho que eu tinha até que agradecer, porque tem alguém olhando por eles. Claro. Porque assim, ó, quando você pega... Mas eu acho que a população já Entendeu? se tocou, viu, Félix? Porque assim, o trabalho da gente é justamente esse, porque ó, eu, tô falando Félix individualmente, eu verifico o diário oficial do Tribunal de Contas. Vou lá, faço pesquisa se sai alguma coisa sobre Escalvado. Olho todo dia diário oficial do município. Vou lá no portal da transparência, por isso que eu peço tanto, né, atualização de portal da transparência, que todos os dias eu estou lá no portal da transparência. Olhando alguma questão do que está no PPA, do que está contemplado na MBO, as receitas municipais, as despesas. Então, assim, verifico quais são os editais que estão saindo, inclusive, né, aquele recurso do edital da Areninha, que falaram, que o vereador, né, estava trazendo, segurando o projeto, o edital acabou de sair. Da Areninha lá do Banco do Sol, para fazer a manutenção, que é gramado, e tem algumas manutenções que estão de volta. E também lá da quadra do CNT de Santa Cruz. O edital acabou de sair. Quem será? Entendeu? Então, assim, a da rotatória, que também vai para Santa Cruz, fizeram a adjudicação e a homologação, agora está esperando, né, analisar a questão contratual, né, que tem uma empresa já vem. A primeira empresa, eles não cumpriram, né, algumas exigências, foi desclassificada, e agora a mesma empresa que está fazendo o asfalto lá nas casinhas foi que ganhou para fazer a rotatória. Então, assim, a gente acompanha. Na verdade, nós estamos, de alguma forma, auxiliando quem acompanha o trabalho. Nós estamos, de alguma forma, nós estamos auxiliando algumas questões que, de repente, né, possivelmente, alguém deveria também estar olhando no Estado. É isso. Bom, nossa intenção, Félix, foi dar um espaço maior do que os 10 minutos que você tem na tribuna, para que a população realmente entenda a essência da sua atuação, dos seus pedidos, principalmente dessa semana, que foram bem consistentes, né, com conteúdo. Eu acho que essa é a palavra que atrapalha eles, né? Conteúdo. Conteúdo atrapalha. Esclarecer a verdade, um fato que foi falado de forma errônea. Antes de caminharmos aqui para o final, a gente queria mandar um abraço a todos os pais, no domingo, Dia dos Pais, todos os pais que já se foram, os que estão por aqui ainda com a sua família. Um grande abraço, felicidade, o esteio da família de muita gente. Eu queria mandar um grande abraço a todos. Parabéns, Félix. Parabéns, Marinho. Marinho, que nos abandonou, né, de novo. Nos deixou. Nos contar esses dias todos dele. Isso aí, vamos um abraço. Algum pai especial? Meu pai, Esse é meu. um abraço, pai. Isso aí. Vamos ver um vídeo de encerramento, depois a gente se despede? Bora lá. O concurso do Puxa-Saco vai abrir inscrição para o concurso mais disputado da gestão pública, o Campeonato Oficial de Puxa-Saco. E olha, a concorrência é forte. Tem o competidor clássico, aquele que elogia tudo. Se chover, mérito da gestão, se faz sol, planejamento estratégico. Nada dá errado, nunca. Tem também o técnico das desculpas. Falta remédio, culpa do governo, buraco, culpa da chuva, demora, culpa da demanda. A gestão perfeita sempre. Agora entra o digital. O guerreiro de rede social comenta em tudo, defende sem ler, ataca quem critica e ainda solta um vai trabalhar. Pra quem tá cuidando. Tem o emocionado, o melhor prefeito da história. Nunca se fez tanto. E não pode faltar o estratégico, aquele que não defende por convicção, defende por posição. Cargo, favor, interesse, esse joga para ganhar.
Agora a pergunta é, quem leva o troféu? Difícil dizer. Mas uma coisa é certa. Enquanto eles competem para agradar, a cidade continua esperando o básico. E você aí, assistindo. Então decide. Na sua cidade, quem está defendendo gestão é quem está defendendo o próprio benefício ou a gestão está boa? Comentário à disposição. Irmão, antes de falar tchau, você acha que o João Freitas mora por perto ou em Goiás, mano? Ah, eu tô achando que ele mora aqui no município. Por perto, pelo menos. É bem ali central ali. Wesley Estrela, esse cara é muito bom. Bom, agradecer a companhia, as pessoas que nos acompanharam mais essa sexta-feira, dizer que a gente continua de olho nesses temas polêmicos da cidade para trazer informações consistentes e verdadeiras para a população, e o jornal amanhã pelas ruas escalvadas. Obrigado, meu irmão, obrigado, Félix. Falou, Du, falou, obrigado, Félix, mais uma vez. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, também desejar aqui um feliz Dia dos Pais para todos nós, aqueles que nos gente, no pai, e agradecer mais uma vez essa oportunidade. Sempre aberto aí, gente. Um abraço. Aqui é o nosso lugar, e quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar.